Mateus capítulo 27. A entrega de Jesus a Pilatos. Quando amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo deliberaram contra Jesus para condená-lo à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. O remorso de Judas. Então Judas, que o havia traído, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Mas eles disseram: que nos importa? Isso é contigo. Então ele jogou as moedas no templo, saiu e foi enforcar-se. Os chefes dos sacerdotes recolheram as moedas e disseram: não é lícito colocá-las no tesouro, pois é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso aquele campo é chamado de Campo de Sangue até o dia de hoje. Assim cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço daquele que foi avaliado, e as deram pelo campo do oleiro, como o Senhor me ordenou. Jesus perante Pilatos. Jesus foi posto diante do governador, que lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. E enquanto era acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então Pilatos lhe disse: não ouves quantas acusações fazem contra ti? Mas ele não respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito admirado. Na festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pelo povo. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Pilatos, então, perguntou ao povo: qual quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois sabia que o haviam entregado por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a pedir Barrabás e a matar Jesus. O governador perguntou: qual dos dois quereis que eu solte? Responderam: Barrabás. Pilatos disse-lhes: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Responderam todos: seja crucificado. Mas Pilatos insistiu: que mal fez ele? Contudo, clamavam ainda mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas que aumentava o tumulto, tomou água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem justo. Isso é convosco. E todo o povo respondeu: o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. A crucificação de Jesus. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao redor dele. Despiram-no e colocaram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita. Ajoelharam-se diante dele e zombaram, dizendo: salve, Rei dos Judeus! Cuspiam nele e, pegando a vara, batiam em sua cabeça. Depois de zombarem dele, tiraram-lhe o manto, vestiram-no com suas roupas e o levaram para crucificar-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Deram-lhe vinho misturado com fel, mas, depois de provar, Lu recusou-se a beber.
Depois de crucificá-lo, dividiram suas roupas, tirando a sorte. E, sentando-se, vigiavam-no ali. Sobre sua cabeça colocaram a acusação escrita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos zombavam dele, dizendo: Salvou outros, mas não pode salvar a si mesmo. É o Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Que Deus o livre agora, se dele se agrada. Pois disse: Sou o Filho de Deus. E os ladrões que foram crucificados com ele também o insultavam da mesma forma. A morte de Jesus. Desde o meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouviram isso e disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu, molhou uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu para ele beber. Mas os outros disseram: Deixemos, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus clamou novamente, em alta voz, e entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram e os túmulos se abriram. Muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. Eles saíram dos túmulos e, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele guardavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para servi-lo. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Ao anoitecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele dirigiu-se a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o em um lençol limpo e o colocou em um túmulo novo que ele havia mandado cavar na rocha. Rolou uma grande pedra para a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam sentadas ali, em frente ao túmulo. No dia seguinte, que era o dia seguinte à preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram até Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, enquanto ainda estava vivo, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso, ordena que o túmulo seja guardado até o 3º dia, para que seus discípulos não venham roubar o corpo e digam ao povo que ele ressuscitou. Esse último engano será pior que o primeiro. Pilatos respondeu: Tendes uma guarda, ide e guardai o túmulo como achardes melhor. Eles foram e colocaram um selo na pedra e deixaram a guarda montada.